198 anos, nós vamos fazer essa semana de independência do Brasil. E olha só como a história se cruza entre vários lugares do mundo. Napoleão Bonaparte, ele era um cara que ele tinha ideias expansionistas e ele queria quebrar a Inglaterra, porque a Inglaterra era forte pra caramba. E o que ele faz? Todos os países que comercializarem com a Inglaterra vão ser atacados pelo exército da França, assim diz Napoleão Bonaparte. E Portugal diz o que? Gente, como é que a gente vai deixar de comercializar com a Inglaterra se a gente tem tratado com a Inglaterra tudo? A gente tem um monte de relação comercial. Não podemos deixar de comercializar com a Inglaterra, não. E Portugal continua comercializando e Napoleão diz o que? Ah, vocês vão continuar com esse comércio? Então eu vou invadir Portugal. E assim, né, a família real portuguesa, o que faz? Gente, ele vai invadir Portugal mesmo, maluco, sebo nas canelas, vamos fugir pro Brasil. Então acontece que em 1808 a família real chega no Brasil. E Rio de Janeiro não tinha, na época, né, estrutura para receber aí, segundo os dados históricos, entre 8 e 10 mil pessoas, tudo assim, ó, numa cacetada só. Né? Não tinha escolas, não tinha comércio, não tinha hotel, não tinha nada que suprisse, né, aquele tanto de gente que estava chegando uma vez só no Brasil, e gente da elite de Portugal, né? Então, assim chega a família real aqui no Brasil, ocorre no Brasil a abertura dos portos. O que é isso? Isso acaba com o monopólio de Portugal sobre o Brasil. Por quê? O Brasil só podia comercializar com Portugal. Os portos do Brasil eram fechados para todas as outras nações. Então Portugal metia ali o preço que quisesse nas coisas e o Brasil era obrigado a pagar, porque só podia comercializar com Portugal. E aí, a abertura dos portos possibilita o quê? Cara, agora o Brasil pode comercializar com qualquer lugar do mundo, vender, comprar, fazer negócio e tal. Isso é o que possibilita a abertura dos portos. Acontece que num dado momento ocorre em Portugal a Revolução do Porto. E o que a Revolução do Porto basicamente foi? O pessoal de Portugal dizendo assim, tá, ô família real, vocês vão voltar pra cá quando? A gente tá aqui sem uma liderança política clara, porque vocês são a família real, vocês tinham que estar aqui governando e cuidando da situação, né? E vocês estão aí no Brasil, vocês estão de férias, vocês. Né? Então a família real se sente na obrigação de voltar para Portugal por conta de várias pressões, né? Dentre elas aí a Revolução do Porto, e fica aqui no Brasil o Dom Pedro I, o Pedrinho, né? O Pedrinho fica aqui e ocorre nesse tempo aí várias tensões entre Portugal e Brasil, porque Portugal começa a querer botar cabresto novamente no Brasil, leis, né, que vão aí, tipo, prejudicar aqui o Brasil, querem fazer o Brasil voltar a ser uma colônia de Portugal, e isso fazia com que isso deixava o Brasil amarrado, e a elite brasileira não queria mais isso, né? Então começa a surgir no Brasil ideias de independência. Cara, ó, vamos separar, uma coisa Brasil, outra coisa Portugal, e não vamos mais deixar Portugal meteu o bedelho aqui nas decisões políticas aqui no nosso país, nas decisões políticas, econômicas, e isso são as ideias acerca da independência. Acontece também o chamado Dia do Fico, né? Ali em 1822, em abril, e o Dia do Fico é onde Dom Pedro I, né, dá aquela fala ali, né? Que existem questionamentos, onde ele diz, né, se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que eu fico, né? Até a própria fala do independência ou morte, alguns historiadores questionam se essa fala aconteceu exatamente assim. Enfim, que Dom Pedro I fica no Brasil, ele diz, não vou para Portugal não, vou ficar aqui, né? Começa a ser, já existe toda essa ideia, né, de que o Brasil precisa se separar de Portugal, precisa ser independente de Portugal, porque Portugal tá querendo amarrar nossa política, nossa economia de novo, né, querendo nos fazer virar colônia, e diante de várias conspirações que começam a acontecer, né, Leopoldina, que era a esposa aí de Dom Pedro I, né, do Pedrinho, ela troca aí umas cartas, troca ideia aí com o José Bonifácio, que também era charado Dom Pedro I, né, e quando Dom Pedro I está fazendo uma viagem
até São Paulo, ele tá à beira do Riacho Ipiranga, ele declara ali, ó, declaro que o Brasil, a partir de hoje, é independente de Portugal, não dependemos mais, vamos separar, cada um no seu quadrado e nós vamos ser uma nação independente, ok? E aí acontece o Grito do Ipiranga, chamado Grito do Ipiranga, quando o Brasil ele se torna independente de Portugal, separado de Portugal. Só que a coisa não foi bem assim, porque Portugal não queria aceitar a independência do Brasil. Porque Portugal assim, tá, aí agora vocês são independentes, vocês não devem mais nada para nós. Porque Portugal lucrava pra caramba, sendo agente colônia de Portugal e sendo também, né, controlador da nossa economia, da nossa política. Portugal lucrava um monte. Então, Portugal não aceitou tão fácil assim a nossa independência, essa palavra aí dizendo que, ó, a partir de hoje nós estamos separados. Nós não dependemos mais da autorização de vocês, Portugal, nós não dependemos mais daquilo que vocês nos permitem ou não, nos aceitam a gente negociar ou não, nós não dependemos mais. Isso é a tal da independência, né? E Portugal não aceitou fácil assim, como eu disse, Brasil ficou com uma dívida bem pancada, né? Brasil pagou aí 2 milhões de réis para Portugal assinar, né, a aceitação, o acordo de independência. E após isso, lá em 1824, é criada a primeira Constituição do Brasil. Constituição é uma coisa positiva, né, minha gente? Porque a Constituição diz ali, ó, tudo certinho, as leis que regem o nosso país, né? O Brasil até hoje, se eu não me engano, teve 8 constituições, né? E a Constituição ela é algo positivo porque ela declara ali todas as leis, só que o objetivo da Constituição é deixar claro, né? Vamos dizer assim, direitos e deveres, né? E Dom Pedro I tinha aquela ideia assim de monarquia, tinha aquela ideia mais controladora, né? E boa parte da elite brasileira também concordava com essa ideia. Tinha aquela ideia assim, aquela ideia conservadora no sentido de monarquia. O poder é meu, não reparto esse poder com ninguém. E isso aí desgastou bastante a relação de Dom Pedro I com outros grupos aqui do Brasil. Porque boa parte da América tinha instalado já uma república. O que é uma república? É uma coisa pública, né? Um governo onde o povo tem um pouco mais de participação. E o Brasil ainda estava numa monarquia. O que é a monarquia? O monarca, o rei, o cara que decide o negócio. Ninguém mais mete o bedelho. Tanto que tinha no Brasil o chamado poder moderador. Ou seja, tem o poder executivo, legislativo, judiciário, que são os poderes que regem, né, e que organizam o nosso país na atualidade. Mas na época tinha o poder moderador. Então quer dizer, se o Pedrinho lá não concordasse com nada desses poderes aqui, ele diz assim, ó, o meu poder está sobre todos porque eu tenho poder moderador, então se eu não concordei, não aprovei, não vai funcionar assim como vocês disseram, não. Então, o governo de Dom Pedro I, ele passa aí por bastante dificuldades, né, por conta de algumas discordâncias que existem nesse momento aí da política. Então, esse é um pouquinho de uma forma, assim, muito resumida da independência do Brasil, que completei, como eu disse, 198 anos este ano. É isso aí. Adiós!